Bom, a gente já viu que uma partícula carregada, quando se movimenta, quando a carga elétrica está em movimento, ela gera campo magnético. Agora imagina a seguinte situação, tá? Conforme a figura que está aí na tela. Tu tem uma partícula carregada, vamos supor, com carga positiva. E ela está se movimentando numa região onde existe um campo magnético. Atenção, esse campo magnético que está aí na figura horizontal para a direita não é o campo criado pela partícula que está se movimentando. É um outro campo, por exemplo, o campo criado por um ímã. Então a minha partícula carregada, a minha carga positiva, está se movimentando numa região onde existe um campo magnético que alguma outra coisa criou, não foi ela. Tá? Então o campo que está aí representado horizontal para a direita não é o campo que a partícula carregada está criando por estar em movimento. É um outro campo, não interessa quem criou esse campo, qual é a origem dele. O que interessa para nós é só que ele está apontando horizontal para a direita e também saber o valor dele. A partícula está se movimentando na diagonal aí. Ela está diagonal para cima e para a direita. Repara que ela está formando um certo ângulo, a velocidade da partícula forma um certo ângulo com o campo magnético. Esse ângulo é importante, a gente já vai entender por quê. Essa partícula, como ela gera um campo magnético e está se movimentando na região onde existe outro campo magnético, esses campos magnéticos vão interagir e a partícula carregada vai sofrer uma força magnética. Ela vai sofrer uma força magnética por estar se movimentando numa região onde existe um campo magnético. Tá? Os campos que a partícula gera e o campo onde ela está vão interagir, os campos magnéticos vão interagir e isso pode produzir uma força magnética. Vocês já vão entender também por que eu estou falando pode, porque não é sempre que vai ter força na partícula. Tem certas condições que precisam ser atendidas, tem certos casos em que a partícula vai se movimentar no campo e não vai sofrer força. Agora, do que depende essa força? Vamos primeiro aprender a calcular o valor da força magnética que a partícula vai sofrer. A equação está aí no quadro já para te ver. A força magnética é dado pelo produto de B, o campo magnético, vezes a velocidade da partícula, vezes a carga da partícula, vezes o seno do ângulo θ. Pessoal, o valor do campo magnético a gente mede em Tesla, o valor da velocidade da partícula a gente mede em metros por segundo, o valor da carga a gente mede em coulombs, isso tudo no sistema internacional. Com essas unidades eu vou ter a força magnética em newtons, porque qualquer força no sistema internacional, a unidade é newton. E o seno de θ. O que é o seno de θ? Para começar, pessoal, θ é o ângulo entre o vetor velocidade e o campo magnético. Esse ângulo que está desenhado aí na figura. A gente também vai entender por que esse ângulo é importante, por que esse seno está aí, qual é o papel desse seno, tá? Mas é o seno do ângulo entre a velocidade, entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Então, com essa equação, tu calcula o módulo da força magnética que a partícula vai sofrer por se movimentar no campo magnético. Tu pode ver pela expressão que quanto maior for o módulo de B, o vetor campo magnético, quanto maior for o módulo do campo magnético, quanto maior for o módulo da velocidade e quanto mais carga tiver a partícula, quanto mais carregada for a partícula, tá? Mais força ela vai sofrer. Tá? Pode ver pela expressão aí também que quando a velocidade é zero, tu vai multiplicar todo mundo por zero, ou seja, a partícula está em repouso, e aí ela não vai sofrer força magnética. Ela tem que estar em movimento, porque se ela está em repouso, tá, ela não produz campo magnético e ela não tem como interagir com outro campo magnético. Então, se ela está em repouso, pode ver, bota a velocidade zero, já dá força zero. Outra coisa que dá força zero é a carga C0. A partícula está neutra, a partícula não tem carga elétrica. Aí não adianta ela se movimentar porque ela não vai produzir campo magnético. Ela precisa ter uma carga elétrica diferente de zero para poder sofrer força. Se a carga for zero, se a partícula estiver neutra, não tem força, ok? Obviamente, se B for zero, não existe nenhum campo magnético, a partícula está se movimentando numa região onde não existe outro campo magnético. Então ela não tem com quem interagir, ela não vai sofrer força magnética. Agora vamos entender o ângulo
entre a velocidade e o campo magnético. Qual é o papel desse seno de θ na equação? Primeiro vamos lembrar, na verdade, que quando θ é 0 ou 180 graus, seno de 0 ou de 180 graus dá 0. Isso é importante saber. Assim como é importante saber que quando θ é igual a 90 graus, seno de 90 é igual a 1. Então, pessoal, o que significa θ ser igual a 0 ou 180 graus? Significa que a partícula está andando paralela ao campo magnético. Vocês já têm a figura aí na tela. Ela está andando paralela ao campo magnético e no mesmo sentido. Nesse caso, θ é igual a 0. Quando ela anda paralela ao campo magnético, mas no sentido oposto, o θ é igual a 180 graus. Eu vou botar na expressão seno de 0 ou seno de 180, que vai dar 0, vai ficar todo mundo multiplicado por 0 e a força vai ser 0. É isso mesmo. A conclusão é que quando a partícula anda paralela ao campo magnético, seja no mesmo sentido, seja no sentido oposto, ela não vai sofrer força. Não importa que ela tenha carga, não importa que ela tenha velocidade, tá? Se ela andar paralela ao campo magnético, ela não sofre força magnética. Essa é a influência do ângulo, tá? O ângulo influencia no quanto de força ela vai sofrer, inclusive pode fazer com que ela não sofra força nenhuma, quando ela anda paralela ao campo magnético. Agora, como o seno de 90 graus é igual a 1, se a velocidade da partícula for perpendicular ao campo magnético, também está aí na figura uma situação para ti, se o ângulo da velocidade com o campo magnético for de 90 graus, vai ser a situação em que a partícula vai sofrer a máxima força, a maior possível força magnética para aqueles valores de campo, para aquele valor de carga e para aquele valor de velocidade. Quando ela andar 90 graus com o campo perpendicular ao campo magnético, ela vai sofrer a maior força possível. Por quê? Porque ela vai ter o maior seno possível, que é 1, porque seno de 90 é igual a 1. Então tu pode ver que conforme tu varia o ângulo entre 0 e 90 graus, tá, a força vai aumentando, a força magnética. Quando ela está com ângulo igual a 0, ela está perfeitamente perpendicular ao campo magnético, tá? Ela está perfeitamente paralela ao campo magnético, θ é igual a 0, a força é 0. Conforme tu vai aumentando o ângulo, né, com o campo magnético, vai chegando cada vez mais perto de 90, vai aumentando a força magnética, porque tu vai aumentando o valor do seno de θ conforme tu aumenta o ângulo de 0 para 90, tá? Então o ângulo influencia no valor da força magnética, no módulo da força magnética. Se θ é igual a 0, força é igual a 0. Se θ é igual a 90, o maior valor possível para a força magnética. Agora que a gente já sabe calcular o módulo da força magnética, a gente vai ver uma regra para determinar o sentido da força magnética, direção e sentido da força magnética. Existem duas regras que a gente pode usar, a regra da mão esquerda ou a regra do tapa. Como funcionam essas regras? Pessoal, na regra da mão esquerda, o teu dedo indicador, tá? O indicador vai representar o sentido do campo magnético. Então, para onde apontar o campo magnético, tu bota o teu dedo indicador. O dedo médio vai representar o sentido da velocidade. Então, para onde apontar a velocidade, tu vai botar eles 90 graus, para onde apontar a velocidade, tu vai botar o dedo médio e com isso o dedão vai te dar o sentido da força magnética, tá? Essa é a regra da mão esquerda. Tu tem que usar a mão esquerda para fazer essa regra. A outra regra é a regra do tapa, que tu usa a mão direita. E eu gosto mais de usar a regra do tapa. Acho ela mais prática, estou mais acostumado a usar. Tu pode escolher qualquer uma delas. Aqui nos exemplos do vídeo, eu vou sempre usar a regra do tapa. Como é que funciona a regra do tapa? Na regra do tapa, o dedão é a velocidade. Então, para onde se movimentar a partícula, é para onde tu vai botar o teu dedão. Os demais dedos, tá, vão apontar junto com o campo magnético. Então, para onde apontar o campo magnético, tu coloca os demais dedos. Tu deixa a mão espalmada, tá? Dedão no sentido da velocidade, dedos no sentido do campo magnético, e a palma da mão, o tapa,
vai te dar o sentido da força quando a partícula tiver carga positiva. Tu dá o tapa com a palma da mão quando a partícula tiver carga positiva e tu dá o tapa com as costas da mão quando a partícula tiver carga negativa. Então, partícula com carga positiva, tapa e força, portanto, porque o tapa é a força, com a palma da mão. Partícula com carga negativa, tapa com as costas da mão, força com as costas da mão, ok? Vamos aplicar essa regra em alguns exemplos aí na tela para a gente entender como é que a gente usa isso nas questões. No primeiro exemplo que a gente tem aí na tela, o campo magnético está saindo da tela. Então o campo magnético está indo em direção aos olhos de vocês aí e a partícula está se movimentando para a direita. Eu vou posicionar a minha mão conforme essas orientações e vou descobrir para onde aponta a força magnética que a partícula sofre. Então, na minha palma, os meus dedos vão apontar com o campo magnético. Então os meus dedos estão saindo da tela em direção aos olhos de vocês aí. A velocidade está para a direita, então o meu dedão eu tenho que botar lá para a direita, ok? Então eu orientei dedos, campo magnético saindo da tela, dedão para a direita junto com a velocidade da partícula. Tu pode ver que automaticamente a minha palma da mão ficou voltada para baixo e as costas da minha mão ficaram voltadas para cima. Agora é só dar o tapa. Como a partícula é positiva, o tapa é para baixo, então ela vai sofrer força vertical para baixo. Tá? Então tá aí o primeiro exemplo, a gente está vendo a força é vertical para baixo. Repete aí comigo a regra da mão direita. Bota os teus dedos indo em direção aos teus olhos. Na verdade, tu vai ter que fazer assim, né? Tu vai ter que botar os dedos indo para o teu olho. Bota a mão com os teus dedos indo para os teus olhos, bota o dedão lá para a direita e tu vai ver que essa partícula positiva leva uma força, sofre uma força para baixo, tapa vertical para baixo. No segundo exemplo, o campo continua saindo da tela, tá? Só que agora, então, dedos da mão, dedos saindo da tela em direção aí aos olhos de vocês. Só que agora a partícula está se movimentando vertical para cima. Então o dedão está vertical para cima. Com isso, a palma da minha mão ficou para a direita, as costas da mão ficaram para a esquerda. Como a partícula é negativa agora, nesse segundo exemplo, o tapa é com as costas da mão. Então a força que a partícula sofre está lá para a esquerda, ó, tapa com as costas da mão. Dedão com a velocidade vertical para cima, dedo saindo do quadro, da tela, tapa com as costas da mão, força magnética lá para a esquerda de vocês. No terceiro exemplo, o campo magnético está lá para a direita da tela, então eu boto os meus dedos lá para a direita. A velocidade da partícula está vertical para baixo, então eu vou botar o meu dedão vertical para baixo, ó, o dedão lá para baixo. A minha palma ficou para fora da tela, as costas da mão ficaram para dentro da tela. Como a partícula agora, nesse exemplo, é positiva, tapa saindo da tela. A força magnética agora está indo em direção aos olhos de vocês, ela está saindo da tela. E no último exemplo, o campo magnético agora está entrando na tela. Tá? Então os meus dedos vão estar lá entrando para a tela, estão indo lá para o fundo. A partícula está se movimentando vertical para baixo, a velocidade então é vertical para baixo. Bota o dedão lá para baixo, repara que os dedos continuam indo lá para o fundo, tá? Dedão para baixo, agora eu posicionei a palma da mão lá para a direita, posicionei as costas da mão para a esquerda. Como a partícula é negativa, o tapa é para a esquerda, que é em direção ao meu rosto, tá? Com as costas da mão, o tapa é horizontal para a esquerda neste último exemplo. E tu pode ver por esses três exemplos uma conclusão muito importante, pessoal, que a força magnética sempre é perpendicular ao campo magnético e sempre perpendicular à velocidade. Sem exceção, a força magnética sempre vai estar formando ângulo de 90 graus com o campo magnético e formando ângulo de 90 graus com a velocidade. E isso traz uma característica importante para a força magnética, é que como ela é 90 graus, ela é perpendicular à velocidade, ela atua como uma espécie de força centrípeta. Na verdade, uma espécie não, ela atua como uma força centrípeta. E lembra que a força lá é responsável pelo movimento circular uniforme.
trajetória, tá? E lembra que quando a força é perpendicular à velocidade, tá? Ela não consegue modificar o módulo da velocidade, ou seja, a partícula carregada, quando sofre força magnética, ela não vai ficar nem mais rápida nem mais devagar. O módulo da velocidade não vai ser modificado. O que vai mudar então? Só vai mudar a trajetória da partícula, direção e sentido do vetor velocidade. A partícula vai começar a fazer curva, mas o valor da velocidade, esse não vai mudar. Se não muda o valor da velocidade, pessoal, também não muda a energia cinética da partícula. Então, importante conclusão, a força magnética é perpendicular à velocidade, sempre. Ela não modifica o módulo da velocidade, tá? Ela não deixa a partícula mais rápida ou mais lenta. Ela só muda a direção e o sentido, faz a partícula ter uma trajetória curva, faz a partícula curvar sua trajetória. Esses casos a gente vai aprofundar numa próxima aula, tá? Os tipos de movimento que uma partícula pode ter dentro do campo magnético, mas já é importante saber, a força magnética não vai nunca jamais mudar o módulo da velocidade, somente direção e sentido. Pessoal, por enquanto, de conceitos iniciais sobre força magnética era isso. A gente ainda vai ter mais aula sobre força magnética, porque a gente vai ver os tipos de movimento que a partícula pode ter no campo magnético. A gente também vai ver força magnética numa corrente elétrica, num fio que é percorrido por corrente elétrica, e também vai ver força magnética entre dois fios, tá? Então a gente não para por aqui, o assunto de força magnética ele é muito importante nas questões de magnetismo, então fica ligado para as próximas aulas.